Saudações a todos os irmãos em Cristo. Bom Deus que habita no alto dos céus, muito obrigado pela sua infinita misericórdia. Pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos agracie com a presença do Teu Santo Espírito para meditarmos na Tua palavra. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dos propósitos por que nós apresentamos estas comunicações é para desmascarar os enganos de Satanás. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que Satanás ele usa o engano para desencaminhar os seres humanos. A Bíblia chama Satanás de pai da mentira. Ele foi mentiroso desde o princípio e nele não há verdade. Então, Satanás usa de fato a mentira e o engano para desviar o ser humano do caminho certo. E sendo ele anjo, embora ele seja anjo caído, ele ainda continua sendo anjo. E Deus não lhe retirou, portanto, os poderes de anjo que ele tem. Então, sendo ele um anjo, ele ainda tem aqueles poderes, não é, que são superiores aos poderes do ser humano. Neste engano que Satanás usa para enganar as pessoas, ele acrescenta ali uma dose da hipnose. Então, de certa maneira, os seres humanos caem facilmente no engano de Satanás por causa dessa dose de hipnose que Satanás colocou ali. É verdade que a palavra de Deus tem poder para desmascarar até esse poder da hipnose de Satanás. Mas, infelizmente, como muitos não estudam a palavra de Deus, inclusive até as pessoas que vão às igrejas, elas não demoram no estudo da palavra de Deus. Então, acabam caindo vítimas do engano de Satanás através da mentira combinada com a hipnose, não é? Então, nós apresentamos esses trabalhos com a finalidade de ajudar as pessoas que estiverem interessadas, não é? Nós trazemos aqui algumas diretrizes, não é? Trazemos algumas considerações, algumas observações baseadas nas evidências, de tal maneira a facilitar as pessoas a analisarem, não é, a realidade daquilo que nós estamos a viver, analisar as suas próprias vidas à luz daquilo que nós temos estado a apresentar aqui, não é? Então, este aqui é o propósito de nós trazermos tanto esses vídeos que em algum momento podem ser mal entendidos e mal interpretados por muitas pessoas, não é? Então, achamos que seria bom a gente fazer este vídeo para tentar esclarecer, não é? Ajudar as pessoas a compreender que a finalidade desses vídeos não é atacar seja quem for, não é atacar as instituições, não é ficar contra a humanidade, não. Nós fazemos esse trabalho porque queremos despertar a humanidade, porque nós estamos conscientes, sabemos que Satanás está aí, ele está fazendo esse trabalho de destruição através do engano, através da mentira, misturando ali uma pequena dose de hipnose, se ele consegue fazer isso. Um dos grandes enganos que Satanás usa e está a arrastar muitas pessoas através desse engano é ele convencer as pessoas que o mundo está a evoluir, não é? Ele disseminou este engano de que o mundo está a evoluir. O mundo está a evoluir para uma era de luz. O mundo está a caminhar para uma era de ouro, em que todo mundo vai se converter automaticamente, inclusive até independentemente da sua vontade. O mundo está a caminhar para uma era em que todas as pessoas vão se converter, vão ficar boas pessoas e eles vão evoluir, vão atingir um estágio de existência superior e que todo o mal vai acabar, não vai haver mais doença. Não. Portanto, este é o engano que Satanás tanto está a arrastar, está a enganar muitas pessoas, tanto através desse engano. Inclusive até pessoas que professam a religião, porque aí depois, quando ele conseguiu unir a igreja e o Estado, ele conseguiu introduzir as ciências que têm origem na mente humana, não é? Que essas ciências vêm do próprio Satanás e a Bíblia chama isso de falsa ciência.
a chamada falsa ciência. Então, no mundo cristão, as pessoas também estão a cair vítimas, porque quando Satanás uniu a igreja e o Estado, então ele consegue, em alguns casos, ele substitui a Bíblia pela palavra dos homens, pelo conhecimento, não é? Que vem dos homens. Mas que nós sabemos que a Bíblia chama isso de falsa ciência. Em alguns momentos, em algumas situações, ele substitui mesmo a Bíblia. Mas, em outros casos, ele associa, não é? Ele junta, não é? A ciência humana e a ciência divina que está contida na Bíblia. E que o efeito acaba sendo pior até quando ele mistura essas coisas, né? Porque aí ele disfarça bem o seu engano. Mas também mesmo quando ele substitui a Bíblia, acaba sendo igualmente perigoso. Né? Portanto, este é o engano que Satanás está trazendo hoje, convencer as pessoas de que o mundo está a evoluir. Mas nós queríamos agora tentar perceber se de facto isso é verdade ou não. Será que o mundo está mesmo a evoluir? O mundo está a caminhar para essa era do ouro? Esse tempo em que todas as pessoas serão boas? Não é? Será que é verdade que o mundo está a caminhar para essa suposta era do ouro? Ou seria mais um engano que Satanás trouxe e está a conseguir envolver muitas pessoas nesse engano por causa daquele poder de hipnose que ele tem? Bom, vamos lá tentar desmistificar este assunto. Para nós medirmos seja o que for, inclusive até esta evolução do ser humano, tudo o que é mensurável precisa de um padrão, não é? Nós temos que recorrer a um padrão para fazer medições, seja lá o que for. Se a humanidade de fato está a evoluir como Satanás diz às pessoas, então nós íamos perguntar qual é o padrão que ele usa, qual é o padrão que ele oferece às pessoas para medir, não é, este desenvolvimento da humanidade. Qual é o padrão que Satanás usa ou que ele dá aos homens para os convencer de que, de facto, o mundo está a desenvolver? Por que é que as pessoas acreditam nisso? Portanto, a conclusão de que o mundo está a desenvolver, a ideia de que o mundo está a desenvolver, é resultado de considerar ou medir este desenvolvimento da humanidade através de um padrão incorreto. Porque todas as pessoas que acreditam que o mundo está a desenvolver, eles medem este mundo pelas grandes conquistas que os homens alcançam. Eles acreditam que o mundo está a desenvolver porque hoje, através da tecnologia, os homens têm conseguido alcançar grandes feitos. Nós vemos os edifícios imponentes que estão sendo construídos hoje. Nós vemos as obras de engenharia, obras gigantescas de engenharia. Nós vemos a aeronave, a aviação, os aviões, as naves, as naves que voam para o espaço, né? Nós vemos grande avanço na ciência, não é? Vemos aí os automóveis, vemos os comboios, os trens, né? Vemos os navios, vemos a tecnologia digital, né? Vemos os smartphones, vemos os computadores, vemos a inteligência artificial. Portanto, eles usam todas essas coisas e usam isso como um padrão para medir, não é, a evolução do mundo e chegar à conclusão de que o mundo está a desenvolver. Mas, se nós formos analisar, não é, o preço ou o custo dessas conquistas que o mundo está a alcançar, não é? Vamos tentar avaliar aqui todas essas conquistas e o custo que o mundo tem que pagar para alcançar essas conquistas. Então nós vamos ter aqui um saldo negativo. Porque ao mesmo tempo em que o mundo está tendo todas essas conquistas, de construções, de ciência, tecnologia, enquanto o mundo vai alcançando tudo isto,
a moral dessas pessoas está decrescendo cada vez mais. Na medida que os homens crescem nas suas conquistas de construções, não é? De avanços tecnológicos, da ciência, da tecnologia digital, à medida que avançam nesse sentido, a moral do ser humano está cada vez mais decaída. Então, a consequência dessa moral decaída é a desordem que nós estamos a assistir hoje, onde há muito crime, há muita imoralidade, há muita indecência, e que muito em breve tudo isto vai se tornar um caos insustentável, que a vida não vai ser possível neste mundo, apesar de todas essas conquistas. Logo, se nós formos avaliar esta evolução ou este desenvolvimento da humanidade, então podemos perceber que ali há um engano. Portanto, ali há um engano. Satanás inspira os homens para conseguirem, né, alcançar todas essas conquistas, mas ao mesmo tempo Satanás rouba-lhes aquilo que faz dos homens serem homens, que é a componente moral. Não é? Hoje a humanidade tem essas conquistas todas, mas a sua moral está muito degradada, muito embaixo. E se nós usarmos a moral para medir o curso da humanidade, para medir se o mundo está de facto a desenvolver ou não, se nós usarmos essa componente da moral, então nós vamos perceber que de facto o mundo não está a desenvolver, mas pelo contrário, o mundo está a decair. As primeiras pessoas que existiram na face da Terra, em termos de moral, eram muito mais elevadas do que nós hoje. Isso é verdade. É verdade. As pessoas no passado tinham uma moral muito mais. Eles não tinham prédios, eles não tinham viaturas, esses automóveis, não tinham smartphones, não tinham computadores, eles não tinham esses aviões ou aeronaves espaciais, eles não tinham nada disso. Mas em termos de moral, eles eram muito melhores do que nós. Isso é uma grande verdade. E, na verdade, até eu podia trazer aqui uma abordagem para explicar bem esta situação. Depois que entrou o pecado, depois Adão teve lá os seus filhos, Abel e Caim, depois Caim mata o seu irmão, depois Caim foge, depois Adão teve outros filhos, né? E naquelas primeiras famílias dos seres humanos, as pessoas tinham as mentes tão poderosas, mas tão poderosas, que a comunicação do conhecimento na época era feito apenas de forma verbal. Portanto, as pessoas não precisavam da escrita. Algumas pessoas acham que quando a escrita surgiu, foi um avanço ou um passo para o desenvolvimento. Mas não, aquilo era prova de que a humanidade estava a se degradar. Porque a necessidade da escrita veio justamente porque os homens estavam a começar a perder muito das suas capacidades intelectuais. Os primeiros homens transmitiam o conhecimento que eles tinham aos seus filhos ou às gerações posteriores apenas de forma verbal. Eles apenas falavam. As pessoas que estudavam isso tinham uma capacidade muito grande de reter a informação e durante muitos anos eles não se esqueciam dessa informação. Muitas vezes eles só ouviam uma vez apenas serem ditos alguma coisa e eles nunca mais esqueciam disso, porque as suas mentes eram muito poderosas. Eles tinham um vigor mental tão grande, que eles não precisavam da escrita. Com o andar do tempo, o pecado foi, não é, afetando a vida das pessoas de uma maneira geral, mas principalmente as suas mentes. Então chegou o momento que os homens já tinham problema de esquecer as coisas, porque a sua mente estava enfraquecendo. Então Deus inspirou eles para recorrer à escrita, para registrar as coisas, que é para não perder a informação que eles estavam a esquecer. Mas que antes eles não precisavam de escrita, porque eles tinham uma capacidade de reter a informação. E com esta mente poderosa dessa maneira, eles tinham uma moral muito elevada. A moral dos homens nos primeiros dias era muito grande. Daí que isso é comprovado pelo vigor mental que aquelas pessoas tinham. Eles tinham um grande vigor mental, que eles não se esqueciam das coisas. E era assim que o conhecimento era transmitido. Até que chegou, portanto, mais ou menos 2.500 anos depois, quando Moisés, portanto, escreveu o Pentateuco, né, lá no deserto de Midian. Portanto, Moisés tinha estado no Egito, aprendeu a arte de escrever, depois começou a escrever, portanto, a Bíblia, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, lá no deserto de Midian.
mais ou menos 2500 anos depois da entrada do pecado. Mas que antes, tantos homens não precisavam da escrita. Tanto a escrita veio como se fosse uma bengala para uma mente manca, não é? Porque a mente dos homens já começava a mancar, então precisava de um apoio. Então a escrita foi como se fosse uma bengala para uma mente coxa, uma mente manca. Não há desenvolvimento de coisa nenhuma em ter inventado a escrita ou construção desses prédios todos. Não, tudo isso vem como uma bengala para uma mente doente do ser humano. Esta é a verdade. É, este curso de coisas foi continuando, né? Foi continuando. E na continuidade, portanto, dessas coisas, em que a mente do ser humano estava sendo degradada, os homens foram avançando, mas não no, eles foram avançando na construção de prédios, na invenção de coisas, mas ao mesmo tempo que eles conseguiam isso, a sua mente estava se degradando cada vez mais. E nós encontramos uma ilustração muito clara daquilo que... Aliás, antes de chegar a essa ilustração clara que eu quero trazer, repara que aqueles homens, quando eles tinham as mentes muito vigorosas, tinham muito vigor mental, eles se organizavam em comunidades, estavam organizados em comunidades. E naquelas comunidades, eles tinham uma espécie, eu diria, uma espécie de uma organização administrativa, né? Onde havia lá uma estrutura organizacional e que havia alguém que ocupava o lugar de responsabilidade, o lugar de chefia, né? Mas repara que, naquela época, nessa organização dos homens, ninguém se atrevia a ocupar o primeiro lugar. Não. Aquelas primeiras sociedades, quando se organizavam, o chefe, ser humano que era chefe de todos, ele era sempre considerado vice, ou vice-rei, não é? Ele sempre ocupava o segundo lugar. Mas ele era, entre os homens, era o chefe de todos os homens. Mas ele nunca assumia o lugar de primeiro, ou de chefe máximo. Ele nunca assumia esse cargo. Ele sempre se colocava no lugar do segundo, era vice-chefe. Porque todos os homens, com as suas mentes muito vigorosas, eles tinham consciência, ainda mantinham a consciência viva de que existe uma entidade superior que devia governar sobre as suas vidas. Mesmo que em algumas situações essas entidades superiores eram entidades pagãs, não é? Acontecia que essas entidades superiores, às vezes eles não consideravam Deus, mas consideravam alguma divindade pagã. Mesmo nesses casos, ainda assim os homens nunca se atreviam a se colocar como primeiro lugar. Não é? Eles sempre se colocavam como segundo lugar. Porque eles tinham viva consciência da existência de Deus. Havia lá uma consciência viva, não é? De que eles são criaturas, existe um Criador. Embora eles já estivessem no pecado, mas eles ainda mantinham viva esta verdade, por causa do vigor mental que eles tinham. Nimrod é que veio mudar esta realidade. Nimrod, por ser excessivamente ímpio e excessivamente rebelde aos olhos de Deus, que era caçador não apenas de animais, mas também de homens, ele veio mudar essa realidade. Nimrod foi o primeiro homem que desafiou a Deus e ele quis se colocar no lugar que só Deus deve ocupar na consciência dos homens, não é? Na consciência dos homens. Nimrod, porque antes os homens sempre estavam conscientes de que quem governa as vidas deles é Deus lá no alto. Embora em algum momento tenham se perdido e começado a achar que era alguma divindade pagã, mas eles ainda tinham vivo nas suas mentes a ideia da existência de uma divindade. Nimrod é que veio mudar isso e ele usurpou o lugar da divindade na vida das pessoas. Ele começou a obrigar as pessoas a olharem para ele como um Deus. Foi o Nimrod o primeiro a fazer essas coisas. E assim, a mente dos homens foi desviada das coisas do alto, das coisas divinas. A mente começou a olhar para outros homens como aqueles que eram seus superiores. Existe uma regra espiritual
Existe uma regra no mundo espiritual que portanto, essa regra está associada com a lei da influência, né? Se nós não termos noção da existência de Deus, nós nunca vamos crescer em termos de moral. Quer dizer, a regra é porque nós somos transformados na semelhança daquilo que contemplamos. A pessoa que não acredita que Deus existe, ele vai desviar a sua atenção para as coisas criadas e vai olhar essas coisas tentando preencher aquele lugar que só devia ser preenchido com a presença de Deus. Mas como ele não acredita na existência de Deus, ele acaba então pegando nas coisas criadas para preencher aquele lugar. E essa influência nessa pessoa é de abater essa pessoa, é de degradar, é de rebaixar a pessoa. Porque é assim a regra. Nós, no contemplar, somos transformados. E aquilo que nós contemplamos, nós vamos ser transformados à semelhança daquilo. E isso, se for algo inferior, então isso vai nos tornar cada vez mais inferior. Uma pessoa que adora um animal, não é? Existem culturas aí onde os animais são considerados como deuses. As pessoas que adoram esses animais, olham para os animais como Deus. Essas pessoas têm uma moral muito degradada. Porque quando eles contemplam aquele animal como Deus, eles acabam se rebaixando ao nível daquele animal, em termos de moral. E depois nós podemos comprovar isso pela realidade prática que se verifica nos lugares onde os animais são adorados como deuses. Não é? E também nós encontramos a situação de pessoas que adoram estátuas, não é? Adoram estátuas. E isso de estátuas até hoje nós podemos encontrar aí. As festas nacionais são dedicadas aos heróis vivos e são representados por estátuas. Esta tendência de olhar para as estátuas e concentrar-se baixa muito a moral do ser humano. Isso degrada o homem para um nível muito baixo. Eu não estou aqui a levantar acusações ou querer atacar, seja quem for. Aquilo que estou a dizer é apenas uma declaração de uma realidade prática que qualquer pessoa pode olhar e se comprovar. Portanto, eu penso sinceramente que as pessoas não me achem mal ou não me julguem mal por não compreender o que eu estou a dizer. Eu apenas estou a fazer uma declaração de uma realidade prática que qualquer pessoa pode olhar e ver. Portanto, o problema não está nas palavras que estou a dizer. O problema está na realidade que nós podemos contemplar só com o olhar. Então, há este problema de quando as nações dedicam certos dias de festa para fazer certas festividades, dedicados a heróis mortos, que depois têm lá estátuas que eles representam aquelas pessoas. Há uma tendência de olhar para aquelas estátuas no lugar daquele que devia ser ocupado por Deus. Isso abate as sociedades em termos de moral. E depois as pessoas ficam com padrões de moral muito baixos, mas eles não percebem isso, depois a sociedade fica um caos. Então, eu estava a dizer que Nimrod foi o primeiro homem que usurpou o lugar de Deus, aquele lugar que só pode ser ocupado por Deus no ser humano. Nimrod usurpou isso e passou ele a se fazer de Deus diante dos homens. E depois houve lá as primeiras cidades, não é? Que foram construídas já na planície de Mesopotâmia, as cidades murradas, né? Depois lá houve muitas outras cidades que depois surgiu a Babilônia, né? E quando chegamos aqui na Babilônia, vamos encontrar uma situação que depois somos obrigados a ir ao livro de Daniel, não é? Para ir lá perceber que de facto o mundo ele não está a evoluir como Satanás sugere e mente para as pessoas. O mundo está a degradar em termos de moral. As construções, as conquistas, a ciência, os avanços da ciência é um engodo para que as pessoas não percebam que, ao mesmo tempo que conseguem essas conquistas, a sua moral está se degradando cada vez mais. Portanto, as pessoas olham para essas coisas e acreditam de fato que o mundo está desenvolvendo, mas a sua condição moral está muito baixa, muito baixa. Não há amor para o próximo, não é? Estamos cheios de inveja, cheios de ira, cheios de sentimentos maliciosos. Se vivemos sempre uma vida de gato e rato, cada um quer ganhar vantagens sobre o outro, não é? A gente aparece ali com cara bonita, bem vestidos, mas o coração está cheio de porcarias. O coração está cheio de porcarias. A Bíblia descreve claramente as obras da carne. Gálatas nos fala disso. Também no livro de Romanos, o coração do homem é excessivamente mau, excessivamente ímpio.
não é? E depois nós tentamos disfarçar ali, principalmente as mulheres, põem aquela maquiagem, põem aquelas roupas bonitas, que aparecem ali, parece que são. Não é? Mas o coração como é que está? Então há aqui uma tendência de usar o exterior para disfarçar a podridão lá dentro. Existe, portanto, essa situação. Então, o livro de Daniel nos mostra claramente que o mundo, em termos de moral, não está a desenvolver. Está, pelo contrário, a decair. Daniel capítulo 2, temos uma ilustração muito simples. Aqui só vamos citar, não é? Algumas realidades que há lá, para provar que de facto o mundo não está a desenvolver, mas está a regredir. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Naquele sonho ele viu uma estátua muito gigantesca. É verdade que quando ele acorda de manhã não se lembrava nem do sonho, né? Nem do que significava o sonho. Foi necessário que Daniel fosse chamado, né? Para interpretar esse sonho. Quando Daniel interpreta esse sonho, ele diz que o rei teve um sonho e viu uma estátua muito gigantesca. Então, essa estátua era composta por metais diferentes. A cabeça, que representava o próprio rei Nabucodonosor e o seu reino Babilônia, a cabeça da estátua era do ouro. Depois segue que havia de surgir um outro reino, que era Medo-Persa, que era composto pelo peito e braços da estátua, que era composto por prata. E a seguir vinha o reino da Grécia, que era composto por bronze. E depois veio o reino de Roma, que eram as pernas, que era composto por ferro. E no fim vêm os dedos da estátua, que são compostas por ferro e barro. As pessoas podem ler isso se quiserem no capítulo 2 de Daniel, está lá. Capítulo 2 de Daniel está lá. Então, mas o que eu quero considerar aqui está, que concorda com aquilo que eu estou a dizer, que o mundo não está a avançar, mas está a decair. É só considerar, portanto, os materiais que compõem essa estátua. Essa estátua é composta por diferentes materiais. E esses materiais que compõem essa estátua, são um símbolo do valor da moral do ser humano, ou das nações, que correspondiam, portanto, a esses símbolos. Encontramos ali que o reino da Babilônia era representado pelo ouro. Ninguém tem dúvida de que o ouro, em relação a todos os outros materiais que vieram a seguir, o ouro tem maior valor. O ouro tem maior valor. E Babilônia era representada pelo ouro. Porque em termos de moral, Babilônia, apesar de ter sido uma nação pagã, em termos de moral, foi melhor do que todas as nações que vieram depois. Depois seguiu o Medo-Persa, que é representado pela prata. Não é? Os braços e peito da estátua eram de prata. A prata é inferior ao ouro em termos de valor. O que significa que Medo-Persa, em termos de moral, era inferior à Babilônia. E depois temos o ventre da estátua, que era de bronze, que era a Grécia, que representava a Grécia. Sabemos que o bronze é inferior ao prata, é inferior ao ouro. O que significa que a Grécia, em termos de moral, era inferior à Medo-Persa e era inferior à Babilônia. E depois temos o Império Romano, que era representado pelas pernas, não é? Daquela estátua. As pernas de ferro eram de ferro. O ferro, em termos de valor, seja comercial, não é? Sim, em termos de valor comercial, é inferior ao bronze, é inferior à prata, é inferior ao ouro. E depois, no fim, temos os pés da estátua, que têm 10 dedos. Aqueles pés da estátua, que têm 10 dedos, que era composto de ferro e barro, representam as nações mais poderosas que existem hoje, as nações europeias. Aquelas nações europeias são os países mais desenvolvidos do mundo, em termos de conquista de ciência e construções e todas essas coisas. Mas que em termos de moral, somos mais rebaixados do que todas as nações que vieram antes. Porque ninguém tem dúvida de que o barro não tem nenhum valor comercial em relação ao ferro, em relação ao bronze, em relação à prata, em relação ao ouro. Ninguém tem dúvida disso. Portanto, quando a gente acredita, quando Satanás nos diz que o mundo está a desenvolver, nós podemos usar este padrão para medir o desenvolvimento do mundo. E nós podemos chegar a uma conclusão que aquela é a conclusão que é a realidade, a nossa realidade. Portanto, o mundo não está a desenvolver coisa nenhuma. Essas conquistas que a gente vê aparecerem aí, todas essas coisas que satisfazem o coração carnal dos seres humanos, é um engodo. Tudo isso é para nós não percebermos que ao mesmo tempo que recebemos essas coisas, a nossa moral está sendo drenada. Estamos a ser reduzidos ao nível de animais irracionais, porque o que difere o ser humano dos outros animais é a moral. É a moral. O homem, quando renuncia à sua moral,
ele fica até pior do que os animais, porque os animais, embora eles não tenham a moral, eles vivem por instinto, mas quando o homem que foi dado a moral, ele renuncia a essa moral, acaba ficando sem a moral e fica também sem instinto, acaba ficando pior do que os animais irracionais. Então, esses desenvolvimentos, essas coisas todas que nós estamos a ver, servem de engodo para nos fazer acreditar que o mundo está a desenvolver, quando a palavra de Deus diz que não, o mundo não está a desenvolver. O mundo está a decair. O mundo está a decair. E a prova disso é que hoje nós, apesar de olharmos para essas invenções, esses artefactos, esses celulares, computadores, televisores, todas essas invenções dos homens, olhamos isso como símbolo de desenvolvimento. Na verdade, todas essas coisas são bengalas eletrônicas. O celular é uma bengala, eu costumo chamar ao celular de uma bengala eletrônica para uma mente doente que já nem consegue andar por si mesma. As nossas mentes nós temos tanta dependência do celular que já sem celular nós não conseguimos viver. Por quê? Porque as nossas mentes ficaram tão degradadas, mas tão degradadas, e nós fomos perdendo aquela capacidade de reter informação, aquela capacidade de processar informação, que vais aí a uma loja qualquer, vais comprar ali uns 2 artigos, não é? Compras ali uma esferográfica de 8 meticais e compras ali uma borracha de 3 meticais e compras ali um caderno sei lá, 20 meticais. A pessoa na caixa, para dizer quanto é que isto, recorre a uma calculadora. Só para fazer a soma dos preços desses 3 artigos, ele tem que fazer ali na calculadora. Hoje, as pessoas nem sequer têm o número do celular dos seus familiares memorizado na mente. Não tem memorizado na mente. Tem um celular onde os números dos celulares dos seus familiares estão gravados ali no celular. Mas no momento que perde o celular e tem uma emergência, precisa de comunicar, ele não consegue porque os números só ficaram no celular, não estão na mente. Não estão na sua mente. Portanto, estas coisas todas são bengalas. Esses celulares, computadores, tudo isso são bengalas para mentes com uma moral muito degradada. Portanto, eles não podem ser considerados como símbolos de desenvolvimento. Não são símbolos de desenvolvimento. É verdade que são úteis. São coisas boas. Eu não estou contra essas coisas. Não. Essas coisas são boas. São úteis. Mas eles estão sendo usados de forma errada quando são considerados como padrões para medir o desenvolvimento da humanidade. Numa altura que a humanidade, em termos de moral, está a decair. Então, nós trazemos essa contribuição para chamar a atenção, porque há consequências no meio disso tudo. Há consequências. E as consequências já começaram a se manifestar aí. Hoje as consequências já começaram a se manifestar. As burlas, os roubos, os enganos, através desses artefatos eletrônicos, hoje estão muito mais sofisticados do que quando essas coisas não existiam. Agora, olhar apenas para o lado da vantagem que essas coisas nos dão e não considerar o lado da desvantagem, bom, isso aí seria algo, pronto, não é? Tendencioso, porque a gente sempre quer defender essas coisas que elas são boas e acaba fechando os olhos para o mal que essas coisas nos trazem. Portanto, essas coisas, embora trazem um lado bom, mas também trazem um lado mal, o lado mal, que acaba tendo um preço muito mais alto do que se essas coisas não existissem. E também tem outro aspecto da exclusão. Essas coisas excluem muitas pessoas daquilo que é a sociedade. Há muita gente que não tem acesso à riqueza para satisfazer as suas necessidades básicas, porque não consegue ter um celular que é para depois fazer essas transações monetárias através essas transferências eletrônicas, dos M-Pesas, se passa a publicidade. Portanto, há pessoas que não têm acesso e acabam ficando excluídas da sociedade. Este é o outro problema que essas invenções trazem. Essas invenções também trazem esses problemas. Há muita gente, as redes de telefonia móvel não cobrem todas as pessoas que necessitam, não é, de viver. Portanto, também esses desenvolvimentos trazem essa parte de exclusão, excluem algumas pessoas, não é?
E, e depois começa a se promover as desigualdades sociais e depois cria um descontentamento que depois acaba resultando em manifestações onde há matanças indiscriminadas. Porque à medida que as pessoas vão suportando estas injustiças, essas desigualdades sociais, chega uma altura de um tempo, uma condição de ruptura que eles já não suportam mais. Eles já não suportam mais. Tudo isso porque essas invenções todas trouxeram uma degradação da moral, que depois já não há amor com o próximo. Como é que eu vou festejar conquistas e ganhos estando consciente de que há alguém que está passando fome, que é meu vizinho? Como é que eu consigo isso? Bom, eu não estou a dizer que as pessoas não devem festejar. Não, festeje. Mas como é que tu consegues festejar? Não é celebrar. Não é estar ali a comer e a beber a torta de até você dar os teus cães para comer. Mas o teu vizinho está passando fome. O teu vizinho não come. E tu chegas até o ponto de que isso não é comigo. De facto, isso não é contigo. Você não tem nada a ver com isso. Cada qual tem que trabalhar para sustentar. Mas aí agora você festejar, ter essa coragem de você celebrar, consciente de que o seu vizinho está naquela situação. Bom, isso pode até não te afetar, você não se preocupa muito com isso, mas isso é uma demonstração de que, de fato, a nossa humanidade, o nosso humanismo, o nosso lado humano está morrendo por causa desses desenvolvimentos todos que nós estamos a considerar que sejam padrões para nos convencer de que não estamos a evoluir. Nós não estamos a evoluir, nós estamos a caminhar para o caos. E depois agora, com esta inteligência artificial. Aliás, falando da inteligência artificial um pouco antes, as crianças que estão a receber smartphones desde pequenas estão a crescer com as suas mentes totalmente escangalhadas. Essas crianças, quando forem adultas, vão agredir os seus próprios pais. Os pais que dão smartphones, tablets aos seus filhos pequenos, quando essas crianças forem grandes, são eles que vão se tornar carrasco dos seus próprios pais. Porque essas crianças estão numa fase da idade onde deve se estabelecer a base para a construção do seu caráter. E naquele momento elas devem estar em permanente contato com as suas mães, onde as suas mães vão lhes ensinar de forma verbal, vão lhes transmitir aqueles valores de amor, carinho, ternura, brandura, paciência, longanimidade, todas aquelas virtudes. As crianças, na altura que são dados nos tablets, deviam estar com a mãe para receber esses valores como base para edificar o seu caráter quando forem pessoas crescidas, de tal maneira que possam ter uma moral tão elevada que vão respeitar os seus pais, vão olhar para os seus pais como o primeiro Deus aqui na Terra. Mas quando se destrói aquela base onde se devia construir a moral dessas crianças, dando a eles tablets, depois ter acesso a um tipo de informação que destrói a base da formação desse cara. Essas crianças, quando crescem, viram monstros. Viram monstros. Viram monstros. E depois começamos a ter uma sociedade e depois começamos a lamentar e perguntamos, mas de onde é que tudo isto vem? Quando nós mesmos é que estamos já a contribuir para isso. Portanto, eu vou trazer essas coisas sempre reiterando que aqui a ideia é chamar a atenção. Se em algum momento eu sou um pouco categórico, eu sou um pouco contundente, isso é por causa da convicção que eu tenho que essas coisas são assim. Portanto, de maneira nenhuma, quando eu sou categórico, de maneira nenhuma isso deve ser visto como uma imposição daquilo que estou a dizer. Não deve ser considerado como algo que eu estou a impor ou estou a trazer isso de forma como se eu estivesse a ser dogmático ou estou a... Não, 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 não. Isso não é nenhuma imposição. Isso é apenas uma proposta que é para as pessoas analisarem, não é? As pessoas examinarem essas coisas. A atitude de eu, às vezes, é contundente ou categórica. É cada convicção que eu tenho que essas coisas, de facto, são assim. Portanto, eu convido a todos que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo para avaliar essas coisas e, pois, não é tomar as vossas decisões e ver onde é que vocês podem melhorar, não é? No sentido de criar uma sociedade melhor para todas as pessoas, né? Uma sociedade onde todas as pessoas possam ter aquela vida condigna do ser humano, não é? Evitar esse esforço de separação de pobres e ricos que está cada vez mais a aumentar, onde um pequeno grupo de pessoas tem tudo e a maioria não tem nada, criando assim um cenário para uma guerra de classes
onde a maioria pobre vai saltar para cima desta minoria rica. E aí nós vamos ter um caos, uma fatalidade que certamente que ninguém quer chegar lá. Amém.